Muzi, eu queria te fazer uma pergunta. Eu nunca tive problema com insônia, né? Na verdade, sempre tive problema com excesso de sono. E na gravidez agora tá muito difícil porque eu tenho insônia praticamente todas as noites. No seu caso é fisiológico, vou te explicar por quê. O que acontece? Você saiu de um estradiol, Tati, que era alguma coisa entre 50 e 150 nanogramas por decilitro, isso, né, no seu ciclo hormonal normal. Você foi para um estradiol acima de 5.000. Estradiol é um hormônio euforizante. Por isso que normalmente endocrinologista, quando passa a terapia de reposição hormonal, ele passa estradiol de manhã. Porque se ele passar à noite, a mulher não dorme, esquece. O que você tem para equilibrar é a progesterona. A progesterona é um hormônio, né? Ele é um hormônio inicial da produção nossa de esteroidogênese, né? Então ele é produzido logo depois que você faz pregnenolona. O segundo hormônio que você faz é progesterona. E a progesterona, ela ativa o receptor GABA do cérebro. Por isso que durante o dia você está com sono e sonolenta, mas você está tranquila. Não é uma sensação de que você está travada, é uma sensação de tranquilidade. Por quê? Porque você tem um estradiol alto que te dá bem-estar e euforia e você tem uma progesterona alta que te dá relaxamento. Só que qual é o problema? O problema é que esse estradiol consistentemente alto, ele vai atrapalhar seu sono. Outra coisa que vai começar a atrapalhar seu sono. Conforme a criança for desenvolvendo, o seu útero for pesando, ele vai começar a pressionar sua veia cava. Então você vai sentir que, por exemplo, quando você dorme virada para o lado esquerdo, você dorme um pouquinho mais confortável. Eu já sinto isso com 4 meses e meio, porque já me incomoda muito para dormir. Então isso também tende a te acordar. O que a gente fala? Para gravidez, né? As menininhas, as minhas pacientinhas gravidinhas, eu cuido junto com a doutora Carla Delácio Lopes, que, amicíssima minha de muito tempo, professora da Escola Paulista de Medicina, uma pessoa sensacional, uma médica excepcional, né? E o que a gente orienta? Para mulher que nunca treinou, não vai começar na gravidez. Mas se ela sempre treinou, ela não pode parar de jeito nenhum. Então, eu acho que pode ter sido isso, porque eu parei de treinar os 4 primeiros meses. Pelo amor de Deus, não faça isso. Parei. O exercício que você tem que fazer é um exercício pelo menos de baixa intensidade. Porque o que vai acontecer, Tati? Hoje, você tá essa sensação de sonolência por causa do GABA, mas ela não é suficiente para te induzir o sono por causa do estradiol. É assim mesmo que ela fica. Ela fica sonolenta o dia inteiro, mas não consegue dormir. Então você vai passar aquela noite cinza, você vai se mexer na cama, você não vai acordar bem. Então o que a gente faz? Como a gente não consegue trabalhar exercício de intensidade, a gente faz exercício de baixa intensidade, contínuo e de longa duração. Então aí entra uma bike, entra aí é foda falar hidroginástica. E musculação, se você sempre fez como você sempre fez, você pode fazer. Agora, o jeito de fazer musculação ele é diferente. O que eu acho que é legal você fazer? Primeira coisa que eu acho que é legal, você tem que aproveitar que você está com um estradiol gigantesco. Então, todo exercício de flexibilidade para você vai ser altamente rentável, tá? Você, inclusive, consegue ganhar flexibilidade. Claro que você... Ela está fazendo pilates. Ótimo. Pilates, ele vai te dar fortalecimento abdominal, ele não vai deixar com que você perca o que é o tônus da sua face tóraco-lombar misturado com a força do seu transverso de abdômen. Isso vai te dar uma musculatura que pós-parto vai te servir muito bem e vai te ajudar a voltar bastante ao que é o seu normal. Mas a gente tem que ter alguma coisa que trabalhe um pouquinho além. Então, yoga é muito legal. Porque você começa a ganhar flexibilidade e você ganha força em isometria. Yoga, joia. Você já está fazendo pilates? Lindo. Faça yoga. Outra coisa, você precisa ter musculação. E tem alguns exercícios da musculação que você pode fazer que são especiais. Exemplo, leg press. E leg press é fazer o joelho bater no ombro. Por quê? Porque dessa forma você inclusive fortalece o seu centro tendinoso do períneo. Eu não sei se você vai ter parto normal ou parto cesárea. Você já escolheu? Sim, cesárea porque eu quero fazer laqueadura. Interessante. Assim, eu não vou te falar das minhas preferências, mas o parto cesárea ele é uma cirurgia, né? Então, também você corre menos risco, porque é uma coisa programada, então você não tem tanto susto assim,
Né? Então você tem que se preparar para essa cirurgia. Essa cirurgia, ela faz afastamento de músculos, ela corta alguns músculos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma musculatura que seja exemplar. O teu Pilates já está cuidando disso. A yoga vai te ajudar principalmente naquilo que é a flexibilidade que você vai perder logo depois que você tiver o parto. Por quê? Porque o teu corpo lúteo desliga e você vai de 5.000 de estradiol para 0. E essa parte vocês têm que, como casal, tomar muito cuidado, porque o seu humor também muda. Você vai sentir uma chateação imediata. E aí o que eu falo para você? Amamente. Por quê? Porque o ato da amamentação, através da provocação do mamilo, você tem a estimulação da liberação de ocitocina. E a ocitocina é um hormônio que sinaliza recompensa no cérebro. Então tudo bem, você não tem lá o estradiol porque você perdeu o corpo lúteo porque você teve o bebê. Mas você tem a ocitocina que você está dando a cada 3 horas para o seu cérebro. Então essas coisas se equilibram. As mulheres que não amamentam pós-parto, elas têm muito mais dificuldade de conseguir fazer esse ajuste hormonal e metabólico do corpo. Tá? Isso por quanto tempo? Isso pelo menos nos primeiros 40 dias, Renato. Ah, o tá. puerpério, ele é fundamental que a gente tenha isso daí. Então, amamente, mas assim... Eu particularmente acho legal minhas pacientes elas estabelecerem horários, porque o bebê ele sai de uma situação onde ele está todo apertadinho, confortável, quentinho e seguro para uma situação onde ele está solto no espaço e ele não sabe que ele tem braço e perna. Então, quando esse negócio aqui mexe, ele acha que ele está em perigo. Outra coisa. Por isso que quando o bebê acaba de nascer, os médicos enrolam ele todinho, parecendo que passou atadura nele. Exato. Pra ele Isso se você sentir como se fosse um útero. Exato. Isso você aprende a fazer em casa. Você vai fazer com a sua bebê quando chegar a hora. Você vai ver que ela vai ficar quietinha e calminha. Por quê? Porque ela fica quentinha e ela fica segura. Porque é essa memória que ela tem. Outra coisa, Renato, Tati, conversem com o seu bebê. Hoje tem uma série de estudos que mostram que quando você fala com o seu bebê, ele reconhece a sua voz quando ele nasce. Mesmo com 4 meses? A audição é a primeira coisa que a gente desenvolve. É mesmo? Caramba. Sim. Vou recomendar para vocês. Tem sensacional. Você fale com ela. A tua voz vai acalmar ela de um jeito. Por isso que quando a mãe fala, pronto, bebê, ele não está entendendo o que você está falando. Mas ele escuta a sua voz que ele está acostumado. E lembra que o meio físico de transmissão, ela está na sua barriga está cheia d'água, então é um meio físico. Ele é mais intenso do que o ar. O som é uma onda mecânica. Então o que vai acalmar muito o bebê é ouvir a sua voz e a sua voz. E eles reconhecem. Pô, tem neurocientista nos Estados Unidos que mapeou o cérebro da criança recém-nascida, ouvindo a mãe falar e mostrou a modificação funcional do córtex cerebral. A criança reconhece. É um negócio impressionante. Né? Então a amamentação também tem esse lado. Por quê? Porque quando essa menina nascer, vocês também vão ter dificuldade de sono. Ô!